Hola chiquillos, como estão? Eu sou Jordana Borges e esse aqui é o Dicas da Maestra. Hoje é um vídeo diferente, eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi o meu intercâmbio. Na verdade, como foi chegar no país que eu fui estudar. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam bastante, comentem aqui embaixo pra eu seguir, fazer a parte 2, 3, sei lá quantas partes. Eu tinha 19 para 20 anos quando eu fui estudar no Chile, fui fazer faculdade de letras, né, espanhol. Meu voo de Porto Alegre para São Paulo era às 9 da manhã e o meu voo de São Paulo para Santiago era 9h30 da noite. Então eu fiquei mais ou menos 10 horas no aeroporto esperando pelo meu voo. A cidade que eu ia ficar não era Santiago, tá? Então a cidade que eu fui é Chillán, que era 500 quilômetros de Santiago e é interior. Meu voo chegou em Santiago 13h30 da manhã, mais ou menos. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar comprar um chip para me comunicar com meus pais. Comprei o chip e eu não consegui fazer funcionar de jeito nenhum, não funcionou o chip, mas eu peguei o Wi-Fi do aeroporto e eu consegui falar com meus pais. E sobre o chip, esquece, não consegui fazer funcionar o chip. Eu fui comprar uma água e eu queria pagar eu sei tudo o que eu tô fazendo, tipo, eu não sou estrangeira, eu sou super chilena. Então eu tava, né, não quero pagar mico. Eu fui comprar água e eu só tomo água sem gás, né? Eu não tomo refrigerante, não tomo nada que tenha gás. E aí eu fui direto na garrafinha azul, né? E eu tava super nervosa, então eu chacoalhava aquela garrafa. Na hora de pagar, eu fui falar com a moça da bancada e acabei derrubando as balas que tinha ali. Ai, já comecei passando vergonha, mas tudo bem, paguei a água, tava faltando dinheiro. Aí, ok, eu dei mais dinheiro, eu sou péssima em matemática, ainda mais num dinheiro que eu não conhecia. Peguei a água, quando eu fui abrir a água, virou tudo em mim, porque era o contrário. Azul era com gás e vermelho era sem gás. Eu fui aprender isso só naquele momento. Então eu já tomei um banho de água com gás, já fiquei revoltada. Fui ao banheiro e aí eu lembro que meu pai disse assim: Jordana, cuida da tua mala, pelo amor de Deus, cuida da tua mala. E eu tava tão concentrada naquele cuida da tua mala que, ok, o que que eu fiz? Eu entrei com a minha mala no banheirinho. Então eu tava com uma mala enorme, de 30 quilos, mais uma mala de mão de sei lá quantos quilos, o máximo que tinha, acho que era 5. Tava com a minha mala de 5 quilos aqui atravessada e mais uma mala de 30 quilos carregando. E aí eu entrei no banheiro, tinha mais gente, né? E aí eu entrei no banheirinho com a minha mala. Eu entrei no banheirinho com aquela minha baita mala, deixei ela no cantinho, fiz xixi. E na hora de sair, eu puxava a porta e não tinha como eu sair, porque a mala trancava. Não tinha espaço pra eu passar, porque a mala tava ali. E eu fiquei tentando, né, abrir a porta, eu não tinha como passar, não tinha como tirar a mala, ficou tudo trancado. Eu tava suando, tava passando mal já, de nervosa. Aí qual foi minha brilhante ideia? Eu vou pegar essa mala e colocar em cima do vaso. Ok, a mala tinha 30 quilos, eu sofri demais. Okay. Peguei a mala, coloquei em cima do vaso, aí pra poder passar e abrir a porta, né? Quando eu fui abrir a porta abria pra fora. Eu fiquei todo o tempo tentando abrir a porta pra dentro, porta abria pra fora, eu não precisava ter feito nada disso, só que eu fiquei muito tempo tentando. Tava suando, quando eu abri a porta eu tava vermelha e tinha uma criança com a mãe assim, e aí a minha mala tava em cima e eu tava me debatendo dentro do banheiro. E aí quando eu saí assim, fui pegar minha mala de cima do vaso, a criança assim só olhou pra mãe, tipo... Criança louca. Aí depois disso eu pensei, nossa senhora, que vergonha. Vou parar quieta, não vou mais cometer nada, não vou mais fazer nada que possa fazer com que eu passe vergonha. Até parece, né? O que aconteceu depois disso? Eu me sentei e fiquei sentadinha com as minhas pernas em cima da mala, esperando dar o horário. Que horário? 5 horas da manhã. Por quê? 5 horas da manhã tinha o ônibus que eu ia pegar em Santiago, no aeroporto de Santiago, para ir até a rodoviária de Santiago para pegar um ônibus para ir para a cidade que eu ia morar. Isso tudo de madrugada, sem conhecer nada.
o que que eu conhecia? Eu tinha olhado no mapa, né? Então eu tinha feito uns desenhos, eu sabia mais ou menos onde que era. Eu achava que eu sabia, né? Ok, fiquei ali sentada esperando até as 5 da manhã. Quando chegou às 5 da manhã, fui direto pra pegar o ônibus. E quando eu entrei no ônibus, né, fui direto passar na roleta ali. E aí eu achava que eu tinha que pagar pro cobrador. Claro, mas não tinha cobrador. E aí quando eu passei, o motorista já começou a me chamar, o pagamento, eu, ai, perdão, meu assento. Aí paguei pro motorista. Eu tava com a minha mala de 30 quilos mais a de 5 quilos no ônibus, porque era um ônibus pequenininho, só pra levar do aeroporto para a rodoviária. E aí era um ônibus de 2 andares. E aí eu entrei e tava super lotado embaixo. E aí na minha cabeça eu pensei, Deve ter lugar lá em cima. Por que eu fiz isso? tava cheio, tinha gente até pelas escadas, mas não, eu insisti. Eu subi com a mala de 30 quilos, assim, carregando a outra nas costas. Subi no segundo andar. Chegando no segundo andar, tudo lotado, e o pessoal me olhava assim com aquela cara de desprezo, tipo, coitada dessa guria. Coitada, não tem amor à vida. Fiquei esperando um tempo até que um pessoal desceu e eu consegui me sentar. E eu tava com tanto sono, mas eu não podia dormir, porque eu tinha que cuidar o lugar que eu tinha que descer. Eu sabia que era um ponto, né, um terminal que chamava Alameda. Eu tinha visto uma foto, então eu precisava ficar muito focada naquilo, porque era a única informação que eu tinha do lugar. Como alguém deixa uma pessoa fazer isso, né? Como alguém me largou sozinha por aí? Bom, cheguei no tal do lugar. Respirei aliviada, né? Eu que pensava. Fui comprar as passagens, o meu ônibus era para 7h30, então eu tive que esperar mais um tempão e tava muito frio. Isso era julho, agosto. E eu tava só com uma camiseta, uma blusinha assim de manga comprida e uma jaquetinha que, nossa, eu tava arrasando, né? Mas era muito frio, eu passei muito frio. Antes de ir pro Chile eu não gostava de usar muita roupa. Depois, no Chile eu aprendi que não importava se tava horrível, se tava uma bola de roupa, tem que usar roupa. Hoje eu não ligo mais pra isso, tô nem aí, mas naquela época eu não tinha noção, né? E aí eu fiquei sentada esperando o tal do ônibus, né? Só que aí o ônibus que era pra 7h30 atrasou e foi pras 8 e pouquinho. Eu não aguentava mais esperar. E aí eu tava muito apertada, eu precisava ir ao banheiro, só que eu fiquei com medo do ônibus chegar e eu perder o ônibus, e aí eu não fui ao banheiro, fiquei esperando. E eu lembro que a senhora que eu ia morar me disse: Jordana, chileno não é loiro, chileno não tem olho verde, chileno não tem olho azul. Então se tu vê alguém assim, foge que é cilada. E quando eu tava lá na rodoviária, quando chegou o ônibus e eu fui com a minha mala bem feliz colocar a mala no ônibus, apareceu um cara loiro do olho azul. Gente do céu, naquele momento eu achei que eu ia morrer. Aí ele pegou e se ofereceu pra me ajudar a colocar a mala dentro do ônibus, né? E aí eu fiquei fingindo que eu não sabia falar espanhol, fiquei me fazendo, ele me ajudou. Só que depois de me ajudar, ele resolveu sentar do meu lado dentro do ônibus. E foi ali que eu pensei, não vou chegar viva. Porque foi bem na época que tava tendo muito tráfico de mulheres no Chile. Tava muito assustada. E aí eu só falava pra ele, não compreendo. Ah, perdão, não compreendo. E ele falava, e eu ficava, não te entendo, não sei. E eu não tinha como ligar pra senhora da casa pra avisar, olha só, vou chegar a tal hora, porque o chip que eu tinha comprado não tinha funcionado. E aí eu fiquei sentada no canto assim, e o cara ficou sentado ao meu lado falando, até que uma senhora chegou e começou a gritar: Ah, porque esse é meu lugar, esse cara tá no meu lugar e tal. Aí que eu fui ver que nós tínhamos um boleto, na passagem tava o número, né, da poltrona, e ele tava na poltrona errada, então ele foi obrigado a se retirar. O motorista veio e fez ele ir pro lugar dele. Ai, ali foi o meu momento de paz. Aí eu agradeci a senhora, disse que eu tava morrendo de medo dele, falei que eu era brasileira, e comecei a conversar com a senhora. E ela me emprestou o celular dela pra eu ligar pra senhora da casa que eu ia morar e conversar com ela, né? Conversar e avisar que horas que eu ia chegar. E, ok,
Eu liguei pra mulher, avisei, ó, vou chegar meio-dia, tudo bem? Tudo bem. E fui a viagem, segui tranquila, dormi e não vi mais o cara. Quando eu cheguei lá em Tian, eu desci minhas coisas, fiquei sentada esperando, cheguei meio-dia e a senhora não tava lá ainda. E eu ficava esperando, sabe, que nem um cachorrinho assim, todo mundo que chegava eu ficava assim, ai, é ela, aí não era, aí, tipo, murchava. Aí a próxima pessoa chegava e eu, ai, sou eu agora, não era. E aí demorou muito tempo até que a senhora chegou. E aí ela assim... E eu fiquei tipo, ai, é você, ai, que legal. Tipo, a minha primeira impressão não foi boa da senhora. Então eu fiquei tipo, ai, que legal, é tu. Vamos, né? E aí eu fui pra casa da senhora. No primeiro dia, eu odeio sopa. Eu tenho pavor de sopa. E quando eu cheguei na casa, tava perto do almoço, né? Então eu fui tomar um banho. E quando eu sentei na mesa pra almoçar, o que que era? Sopa. Sopa. E aí eu fiquei com aquela cara, tipo, eu não posso fazer desfeita. Aí eu comi a sopa. Só que eu não sabia que a sopa era só a entrada e que depois tinha o tal do prato principal. E aí, quando veio o prato principal, eu tava super cheia e eu não conseguia mais comer. E daí foi tipo, como se eu estivesse fazendo uma desfeita dela, avisou. Primeiro a gente come a sopa, depois a gente come a comida e por último a salada. E eu fiquei tipo, como assim por último a salada? Salada é primeiro. Depois eu me acostumei. E eu depois, no final, eu conseguia comer a sopa, a comida e a salada. Também engordei, sei lá, 10 quilos. Voltei do Chile com 10 quilos a mais, mas eu comia tudo que colocava na mesa. E aí, eu lembro que nesse dia à tarde, a senhora disse assim, eu vou te levar para conhecer o centro da cidade, vou te levar para conhecer onde tu vai estudar e tal. E eu, uau, super legal, como ela é gentil. E aí nós fomos, e aí quando chegou num determinado... eu anotei o número dela num papelzinho no meu bolso, tá? Eu ainda estava sem um chip, então o meu celular não servia pra nada quando eu não tava dentro de casa. E aí nós, estávamos dentro do carro e ela mostrava, ó, aqui é a rua tal, aqui é a rua tal, ali é a tua universidade, aqui é isso, aqui é aquilo. Só que era muita informação, gente. E eu sou péssima com localização. E daqui a pouco a senhora disse assim, a gente parou o carro e ela assim, desce. Aí tá, eu desci, né? Obedeci. Só que eu desci e ela arrancou o carro, ela foi embora. E eu fiquei ali, parada, esperando. E ela foi embora, gente. Ela queria que eu encontrasse o caminho de volta. É o método que ela usava, tudo bem. Só que eu não fazia ideia de como ir pra casa. E aí, fui eu tentar ir pra casa. Só que era 30 minutos de casa onde eu tava. E eu fui caminhando e perguntando, e entrava em loja, entrava em fruteira e perguntava, só que eu tava perguntando o nome da rua errada, eu tava perguntando pelo nome da vila e não da rua em si. E até que quando eu cansei, encontrei uma pessoa na rua e disse assim, ai, por favor, tu pode ligar pra esse número, dizer pra essa pessoa que eu tô perdida, expliquei a situação. E aí quando a pessoa ligou pra senhora, eu tava a uma quadra, daí ela me esperou na esquina e eu fui lá, tipo, por que tu fez isso? E ela disse, ai, te achou. E eu fiquei, me achei? Esse foi o meu primeiro dia no Chile. Se tu quiser conhecer os meus outros dias no Chile, por favor, comenta aqui embaixo. Hasta luego, chiquillos. Nos vemos.